Bom, aqui é um livro da Nélida Pinhon, da Academia Brasileira de Letras, presidente da Academia Brasileira de Letras, primeira mulher que foi presidente da Academia Brasileira de Letras. Nélida Pinhon, eu acho muito interessante as dedicatórias dela, porque as dedicatórias dela não são uma mera formalidade, né? Ah, um abraço e tal, não são uma mera formalidade, né? Então aqui eu achei muito interessante porque ela fez uma dedicatória a um casal muitíssimo proeminente na história do Rio de Janeiro, do Brasil em geral, mas do Rio de Janeiro em particular, que são a Gisela e Ricardo Amaral, né? Então a dedicatória ela lê assim: aos meus queridos Gisela e Ricardo Amaral, brasileiros do meu coração, o abraço carinhoso da Nélida Pinhon, 14 de novembro de 2014. Né? A Gisela Amaral já morreu em 2019. Né? O Gilberto Amaral ainda é vivo, que eu saiba. Né? Gilberto Amaral é uma dessas pessoas mais extraordinárias que eu já vi. Uma vida tão movimentada que é difícil você falar qualquer coisa da vida dele. Né? Uma pessoa absolutamente impressionante. Né? O Gilberto Amaral nasceu em 1941, como a Gisela Amaral, né? E ele tinha uma coluna no jornal Última Hora, Samuel Weiner, né? Lá, o nome da coluna, isso já começa, o cara era um jovem, né? Nessa época. O nome da coluna era Jovem Guarda. Gilberto Amaral tinha uma intuição das coisas que estavam por vir e algumas das quais ele introduziu no Brasil, às vezes no mundo, que é uma coisa extraordinária. Começando por esse nome, Jovem Guarda, que se tornou o nome de um movimento da música brasileira. Não é? Foi exatamente este nome, foi ele que cedeu este nome para o programa do Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderlé, com esse nome de Jovem Guarda. Não é? Ele, nessa coluna que ele tinha, ele começou a escrever umas coisas que para o governador de São Paulo eram desagradáveis, e ele teve que ir embora do Brasil e tal, ele foi para a Europa, né? Então ele foi para a Europa como jornalista, mas voltou como empresário, né? Que é a glória dele. Né? A glória do Gilberto Amaral é um empresário, é um empreendedor de, de muita intuição das coisas que o mundo queria, né? As pessoas queriam ter. Né? Então, ele teve chamado o Rei da Noite, né? O Rei da Noite, principalmente o Rei da Noite aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, etc. Né? Mas ele também teve casas noturnas muito conhecidas e badaladas, como se dizia, né, naquela época, em Paris e em Nova York. Né? E ele conta histórias deliciosas dessas coisas. A casa que ele tinha, casa noturna em Nova York, era frequentada pelo maior mafioso da época, né? O Gambrino. Né? Ele conta histórias muito interessantes. Né? Ele foi a pessoa que colocou o tobogã lá na lagoa. Ele tinha muitas coisas, né? Várias casas noturnas ele criou aqui no Brasil, né? Criou o primeiro drive-in, né, etc. Então, o que eu acho interessante é isso. Não que eu nunca fui a nada disso, mas assim, não era o meu gosto, né? E continua não sendo, mas assim, é admirável. É um grande empreendedor
uma pessoa que tinha uma intuição maravilhosa do que as pessoas iriam gostar, né? Boas ou más, né? Edificantes ou não, né? Em geral, em geral boas, né? A maldade às vezes são as pessoas que fazem, né? Então, o livro da Nélida Pinhon, A Camisa do Marido, aos meus queridos Gisela e Ricardo Amaral, brasileiros do meu coração. Abraço carinhoso, Nélida Pinhon, 2014.